Olá, tudo bem? Eu sou o professor Henrique Nelson, estamos iniciando mais uma aula de introdução às leis trabalhistas. E hoje nós vamos dar continuidade, à temática que nós iniciamos na última aula, que é as mulheres no mundo do trabalho. E como eu prometi para vocês, hoje a gente vai fazer uma aula toda especial, porque apesar de nós trazermos alguns dados na aula passada, mas é muito importante, claro que as próprias mulheres falem sobre como compreende, como observa o mundo do trabalho, muito melhor do que eu, obviamente. E aí, para isso, eu estou muito bem acompanhado, então eu queria apresentar para vocês a nossa bancada para debater a nossa temática, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, sejam muito bem-vindas, a professora Regina Gouveia, pedagoga, também participa do grupo de trabalho de estudos de gênero e de sexualidade. A professora Celi Montenegro, a professora Celi é nossa coordenadora, também professora da Escola Municipal para Aulas Digitais. E Beatriz é jornalista, e, enfim, trabalha também conosco, e tem bastante questões para discutir aqui conosco, tá? E a nossa intérprete de Libras, Elaine Albuquerque, que faz esse trabalho sempre muito importante para que as nossas aulas cheguem a todos e todas, tá? Bom, eu queria trazer aqui uns dados para a gente começar a nossa conversa, tá? Que são muito importantes, prestem bem atenção nesses dados, tá? Segundo as pesquisas, até o ano 2019, tá? Ou seja, são dados um tanto recentes, as mulheres recebem 77% da renda total dos homens, ou seja, algo em torno de 23% a menos que o salário dos homens. Além disso, a gente pode observar também que quando nós tratamos de profissões mais especializadas e mais bem remuneradas, mesmo quando essas mulheres elas ocupam a mesma função, fazem o mesmo trabalho, ainda recebem 20,5% a menos que os homens. Então, daí vocês já podem começar a avaliar. Passando para outros dados, ao longo do dia, as mulheres acabam dedicando ou sendo tomado do seu tempo 21 horas. Aliás, isso é dados semanais, tá bom? No mínimo, pelo menos, 21 horas com trabalhos com afazeres domésticos, trabalhos, enfim, cotidianos em casa e outros cuidados, enquanto os homens dedicam apenas 11 horas, E vocês veem a desigualdade. E eu desconfio que esses dados ainda vão bem mais para cima. Acho que acredito que ao longo da semana as mulheres acabam sendo tomadas das mulheres muito mais tempo com afazeres domésticos. Mas aí vocês já podem ver essa desigualdade nesses dados. Seguindo ainda, podemos observar aí que apenas 37% dos cargos de gerência são ocupados por mulheres, enquanto todo o restante tem homens ocupando gerência. Esse dado fica ainda mais complicado quando nós analisamos os principais cargos das grandes empresas, aquelas multinacionais, tem o cargo do CEO, ou seja, os grandes administradores de todo o processo produtivo, enfim. E aí apenas 3% desses cargos, dos principais das grandes empresas, são ocupados por mulheres. E aí eu já vou lançar a primeira questão aqui, para a gente conversar. Professora Regina, esses dados, eles acabam mostrando essa desigualdade no mundo do trabalho, Então a gente trouxe só alguns de muitos que, inclusive, durante essa pandemia, tem aumentado ainda mais, tá certo? Mas acredito que isso também está ligado à desigualdade na sociedade como um todo, Como é que a senhora observa isso? Sim, Nelson. Bom dia a todas as colegas. De fato, essa violência contra a mulher, essa desigualdade de gênero, ela está presente em todos os espaços sociais, ela está escancarada na nossa frente, nos noticiários, nas mídias, nas redes sociais. E, de fato, como você falou, o padrão do mercado de trabalho é o padrão da sociedade brasileira. Nós estamos submetidas a 3 sistemas extremamente perversos com as mulheres. Perverso com o povo, com a população, com a classe trabalhadora, mas que atinge fortemente as mulheres, e principalmente as mulheres negras. Que sistemas são esses? A escravidão, que não foi superada, e nós estamos vendo isso muito bem nesses dados de quem são a juventude que é mais assassinada, vítima de violência policial. É a juventude negra, são os filhos das mulheres negras. Então, a gente percebe que a escravidão ela não foi superada. Isso se reflete também no mundo do trabalho. Nós presenciamos e vemos mulheres, que é tratada como a mão de obra barata.
e que essas mulheres, elas são vítimas desses 3 sistemas, que é a escravidão, o patriarcado, é o patriarcado que regula toda essa relação dentro do ambiente de trabalho, da família, dos espaços públicos, dos cargos, da remuneração, das políticas públicas e, além do patriarcado, muito bem interligado está o capitalismo, que explora as mulheres, que explora a mão de obra e que obriga essas mulheres, como os dados apresentaram, Nelson, a ter uma dupla jornada de trabalho. Isso não é uma opção individual, isso é uma política, né, no nosso país. Tanto é uma política que a gente vê a última reforma da Previdência, que obriga essas mulheres a trabalhar muito mais, a trabalhar até a velhice ou até a morte. Então, não é uma decisão individual, não é do campo da escolha ou do mérito pessoal, mas reflete a estrutura da nossa sociedade, esse padrão escravocrata, patriarcal e essa estrutura do capitalismo, como a gente conhece o capitalismo, que pensa a economia como a ruína do povo, né? Sobre a ruína do povo. Então, a prática é a tirada de direitos, é a desigualdade social em todos os espaços, e o trabalho tem uma função muito importante nesse processo, porque o trabalho vai regular o tempo, a ocupação, a rotina dessas mulheres e vai interferir principalmente nas suas escolhas pessoais. Por exemplo, aquelas que têm uma estabilidade no trabalho, uma estabilidade no emprego e uma boa remuneração, elas podem ter a escolha de não viver uma relação violenta, de não se submeter a uma relação opressora. Então, ela pode optar por se separar, por divorciar, porque ela tem a garantia do seu sustento e sustento da casa e dos seus filhos. Então, o mercado do trabalho serve, né, o trabalho serve a esses 2 sistemas, de escravidão não superada e de capitalismo. Muito obrigado, professora Regina. Acho que traz aqui para a gente, né, justamente essa dimensão, né, estrutural, né, dessas dificuldades. E aí nós estamos conversando, né, com você, a estudante da rede, professora da rede do Recife, e, enfim, todo o nosso público, né, que acompanha nossas aulas. E a gente vai, né, direcionar agora para a professora Celi. Professora, a senhora, né, ingressou no mundo do trabalho, né, já tem uma boa experiência no mundo do trabalho. Uhum. E quando a senhora ingressou, a senhora sentiu, né, quais foram as principais dificuldades enfrentadas pela senhora, enfim, nesse ingresso no mundo do trabalho, e se consegue perceber alguma mudança, né, ou permanência dessas relações ainda? Bom, Henrique, nesses 42 anos de profissão que eu tenho, sou a mais experiente aqui do grupo, né? Tenho 42 anos de professora, então eu comecei adolescente a lecionar com 17 anos, ainda estudando, terminando o ensino médio, o magistério na época, e as dificuldades foram muitas, tá? Comecei na rede privada, então daí para a professora é sempre uma tensão, quem trabalha na rede privada sabe. Depois de alguns anos de ter entrado na universidade, eu consegui passar no concurso público, então fui concursada do Estado, da Prefeitura. E nesses 43 anos, o que é que eu tenho observado? Tenho acompanhado a trajetória das mães dos estudantes das escolas, das minhas colegas de trabalho, e assim, a maior dificuldade para a mulher no mercado de trabalho é dividir as atividades cotidianas, né, do trabalho e também com os filhos, quem tem filhos, né, então a casa, como a Regina falou, então a sobrecarga da mulher. Então, a mulher é sempre muito exposta às atividades domésticas, os dados mostram, são atribuições femininas, e não é isso, né? Então, a sobrecarga de trabalho e de responsabilidade, então, até
nós, na escola, quando precisamos conversar com o pai de alguma criança, a gente chama a mãe, na maioria das vezes, e não o pai, porque os dois são responsáveis. Então, os problemas maiores são esses, em administrar o seu trabalho, fazer o trabalho todo na escola, para poder ter um tempo maior para se dedicar à família. Então, as dificuldades maiores são essas. Quando o professor ele consegue fazer um concurso público, aí ele ganha uma certa estabilidade. Então, o trabalho ele permanece, ele vai ser agregador, mas aí não... A estabilidade que se cria, ela dá um certo, vamos dizer assim, conforto. Tá? Então, se eu não estiver me adaptando bem àquela escola, eu posso ir para outra. Mas já na rede privada, há uma tensão. Nessa época do ano, por exemplo, o professor poder ser substituído, né, por outro. Ana Beatriz, né? Beatriz, eu tenho um problema aqui, né? Já colocando Ana na frente dos nomes. Beatriz Vieira, né? Beatriz Vieira, nossa convidada, jornalista, né? Então, Bia, você ingressou no mercado de trabalho mais recentemente, né? Como jornalista. E eu tenho observado uma presença mais marcante das mulheres no jornalismo, inclusive como âncoras, né, de alguns telejornais. Aí eu queria saber como é que você observa essa presença feminina no jornalismo e como a jornalista, elas podem, né, contribuir para esse combate, essa desigualdade de gênero e até a violência, né, que infelizmente a gente todos os dias é confrontado com essas notícias sobre violência contra a mulher. Bom, Henrique, se a gente for contextualizar um pouco, até meados do século passado, quando a mulher conquistou o direito ao trabalho, no ambiente jornalístico, nas redações mais especificamente, elas só eram permitidas atender um telefone, por exemplo, porque o jornalismo era considerado um trabalho pesado, um trabalho violento, e a partir do momento que elas conseguiram o direito a escrever dentro dos jornais, elas ainda usavam pseudônimos masculinos, às vezes não assinavam seus nomes. Então, a mulher dentro do jornalismo foi um processo lento para conquistar direitos, como em todos os âmbitos da sociedade, né? E para conseguir realmente se firmar e se mostrar presente. Eu nasci no final dos anos 90, então foram poucos exemplos que eu posso citar de mulheres que eu vi em posições de destaque no jornalismo, na TV. Posso citar a Glória Maria, posso citar a Fátima Bernardes. E, assim, com o tempo, realmente foi crescendo a presença dessas mulheres nessas posições. Eu acho que, hoje em dia, a gente ainda precisa melhorar muito nessa questão, porque, apesar de existirem mais mulheres dentro do jornalismo, muitas posições de poder ainda estão na mão dos homens, então ainda existe muito assédio. Eu posso citar minhas experiências, porque quando eu cheguei, comecei a trabalhar com isso, meu cabelo era bem curtinho, mais curtinho que o de Henrique. Então eu já escutei muitos comentários sobre como meu cabelo poderia ficar melhor, sobre como meu peso poderia ser melhor. E tem sempre essa pressão estética dentro do jornalismo, principalmente no televisivo. Então, hoje em dia, eu acho que a gente poderia melhorar isso a partir do momento que as mulheres abrem espaço para as outras. A partir do momento que uma mulher está como âncora, como diretora de jornalismo, ela serve de exemplo, serve de inspiração para as outras. E também a gente se sente mais confortável em ter uma mulher como chefe, por exemplo, porque ela, querendo ou não, vai entender os nossos anseios, nossas dificuldades. E, por enquanto, é isso. Muito bem, Bia. Enfim, vocês falaram um pouco, né, sobre como vocês enxergam essa dimensão. Né, eu acho que daí da importância de vocês estarem falando, né, sobre essa percepção de vocês no mundo do trabalho. Né? Então, no encontro passado, na aula anterior, eu trouxe alguns dados que mostravam, né, além desses que eu trouxe agora, questões como a presença do assédio, a negação de alguns postos de trabalho, até de algumas profissões, aquela fala, né, mas esse trabalho não é para a mulher. E nós temos observado que aos poucos, né,
algumas profissões têm sido, de fato, né, a gente observa que as mulheres circulam mais, estão mais presentes, né? Bom, mas na avaliação de vocês, o que é que pode ser feito para que esse espaço, né, de fato, essas barreiras sejam rompidas, os espaços, de fato, se tornem mais presentes, mais possíveis para essa geração, né, que está chegando agora, e também falar um pouco sobre as mudanças, né, porque a gente também observa essas mudanças. Então, como é que vocês percebem isso, observam isso? As mudanças, elas precisam ocorrerem como políticas públicas. É muito comum, no senso comum, a gente ouvir falar do mérito pessoal, da meritocracia, da superação. O espaço das mulheres na sociedade não devem ser conquistados e ocupados pela via da superação, pela via da exceção. É preciso que exista políticas públicas que asseguram isso. De 2003 a 2012, nós tivemos muitos avanços com leis que favoreciam o acesso das mulheres à universidade, à faculdade. E aí a gente precisa tirar essa mulher do lugar comum, né? Essa mulher, ela é plural, ela é diversa. Nós estamos falando das mulheres brancas, de classe média, nessa sociedade de classe, mas também estamos falando das mulheres negras, que vão ser muito mais atingidas por esse sistema perverso, através dos vários tipos de racismo. O racismo religioso, o racismo científico, o racismo científico-religioso, o racismo ambiental. Então, o racismo institucional. Então, precisa existir políticas públicas que combatam esse racismo. É preciso existir políticas públicas que olhem para as mulheres lésbicas, bissexuais e as mulheres trans, que nem têm espaço nesse mundo do trabalho formal, que elas estão excluídas. Tem as mulheres com deficiência, que também, em função do capacitismo, tem pouco espaço ao mundo do trabalho. Então, é preciso existir políticas públicas que garantam esse espaço da mulher na sociedade, que garanta a ascensão das mulheres dentro do mundo do trabalho e que garanta uma melhor remuneração. Nós tivemos, em 2013, a PEC das empregadas domésticas. Antes disso ser lei, a relação trabalhista com as empregadas domésticas era uma relação extremamente desigual, de exploração e de abandono. Essas mulheres, quando não podiam mais trabalhar, elas acabavam, né, sem nenhuma remuneração, sem nenhuma assistência, né, das leis trabalhistas. Então, é preciso que a gente entenda que a solução nunca será individual, a solução é coletiva. A solução é nós entendermos e fazermos a leitura da nossa sociedade, da nossa realidade, e entender que as melhores representações das mulheres na política, que vão produzir políticas públicas, leis, que vão garantir o acesso dessas mulheres, é a saída. Enquanto nós estivermos elegendo pessoas que estão trabalhando em função do capitalismo, da escravidão e do patriarcado, nós vamos conviver com essa violência sistemática e com a segregação de mulheres aos cargos, né, de poder, de decisão política. Eu acho muito importante trazer essa dimensão, né, que traz, de fato, uma pauta política, racial, né, enfim, a gente trazer essa dimensão bem mais ampla, né, acerca da problemática. E aí, dentro dessa perspectiva de política pública, professora Célia, a educação tem um papel central aí? Com certeza, Henrique. Tanto a educação formal na escola, quanto a educação doméstica, né, tão divulgada como a educação doméstica. A primeira educação, então, os pais precisam trabalhar isso nos filhos também. Tá? Então, o respeito, acho que uma palavra que resumiria tudo que... Essas desigualdades, elas acontecem porque as pessoas não respeitam o outro como parte de si. Tá? Então, não precisaríamos... Políticas públicas nós precisamos, mas porque as pessoas não olham o outro como deveriam.
tá? Com o devido respeito. Então, se todos se amassem, respeitassem o espaço de trabalho, não houvesse essas desigualdades, a gente não precisaria, tá? Então, a educação ele tem um papel fundamental, tanto na escola quanto na família. Os pais precisam passar isso para os filhos, né? Em geral, é uma cobrança muito maior para a mulher. Então, ela tem que trabalhar, é a responsável pelo apoio, até nas escolas, e a gente precisa desse trabalho mesmo, em casa e na escola. Ainda pensando um pouco dessa questão do papel da educação, né? Eu, enquanto professor de História, eu lembro que uma vez eu dei uma aula sobre a Revolução Francesa, e aí eu parei, a gente trouxe especificamente o papel das mulheres na Revolução Francesa, né? Que tiveram um papel muito ativo, muito importante, e que geralmente não está no livro de História. Então, eu percebi que as meninas tiveram uma reação imediata na aula, assim, os olhos brilhavam, né? Se interessaram ainda mais sobre a temática, porque, por exemplo, eu falo de um componente que eu costumo trabalhar com frequência, na verdade, meu componente, minha profissão, professor de História. E aí o que acontece é que, geralmente, as mulheres elas não aparecem no livro de História. Ou tem aparecido cada vez mais, mas a gente sabe que durante muito tempo foram silenciadas. Então, quando nós trazemos para o nosso currículo, quando nós trazemos para a sala de aula, né, o papel que as mulheres desempenharam no passado e continuam desempenhando com um papel de fato central, que foi escondido, foi silenciado, foi ocultado, né, isso também desperta, inspira, né, para que nós tenhamos uma geração que pense esse protagonismo feminino, não é? Uma questão importante para a gente pensar em educação. Isso. O empoderamento feminino, né? Pensar nisso. E aí, nesse sentido, Beatriz, que você trouxe aqui a Glória Maria, a Fátima Bernardes, a Maju, né, e são exemplos de jornalistas. Você falou também de muitas outras que trabalham muitas vezes nos bastidores, escrevendo na internet, não é? E aí, como é que você percebe esse papel, né, ativo da jornalista? Essa semana eu assisti uma entrevista muito bem conduzida por uma jornalista, vou citar aqui a Mônica Silveira, e que trouxe uma denúncia muito séria de violência, né, contra a mulher, e nesse caso há uma sensibilidade diferenciada para abordar a temática da violência, por exemplo, né? Acho que a partir da experiência que ela tem como mulher, do que ela já sofreu, que ela já passou, ela realmente vai ter esse olhar diferenciado para tratar com mais delicadeza, com a vítima. E a partir do momento que a gente tem mais mulheres, a gente se sente mais confortável, tanto para trabalhar de forma mais confortável, quanto para denunciar casos de assédio que a gente sofre, né? Porque a partir do momento que a gente fala o que a gente vem sofrendo, a gente abre o que acontece, mais mulheres se sentem à vontade também para isso. Então, acho que é uma questão realmente de ter mais mulheres. Até para colocar em pauta, né, algumas questões que eu fico imaginando no passado, quantas dessas matérias, por exemplo, de casos de violência doméstica, que chegavam, né, aos jornalistas e que eram colocadas de lado, porque, né, homens não tinham nem o interesse, nem a sensibilidade. Às vezes, isso, de fato, é uma notícia importante, é uma notícia que cabe ser discutida junto à sociedade, né? Então, penso eu, né, não sei se você concorda comigo, que essa presença mais marcante, ela, até na escolha das pautas, né, ela influenciam. E, antigamente, né, a mulher era tida mais como jornalista para a cultura. Hoje em dia a gente vê que as mulheres são vistas em jornalismo policial, no futebol, como é o caso da nossa produtora Giovana ali. E é muito importante essa presença, porque não existe só um ambiente masculino. A gente tem que entender que mulheres também fazem um bom jornalismo. Professora Regina, a senhora falou há pouco, né, sobre também esse componente racial, né? Ou seja, são os outros elementos que acabam atingindo essas relações de gênero. De que modo o racismo, né, está presente também nessa desigualdade? Está presente considerando os corpos das mulheres negras, elas são consideradas mais inferiores, improdutivas, incapazes de atuar na sociedade, em função da visão intelectual brasileira, né, da escravidão. Os corpos negros são os corpos menos valorizados, né? A solução e a saída para essa problemática, ela faz parte disso do que você está fazendo, dessa história que você está fazendo.
promover esse debate. Então, a educação tem uma função extremamente importante de modificar essa formação intelectual do brasileiro que é tão atrelada a preconceitos. Preconceitos sexistas, preconceito contra as mulheres, preconceitos contra as pessoas LGBTs, preconceitos contra negros, contra as mulheres trans. Fazer uma educação que só se preocupa em formar cidadãos e cidadãs para o mercado de trabalho, subservientes, que não lutam pelos seus direitos, que não lutam pela igualdade entre homens e mulheres, que não luta contra o racismo, é uma educação útil a esse sistema de exploração. Então, o caminho é esse. Você está fazendo isso, transformando o seu espaço de atuação docente para formar cidadãos, pessoas, na perspectiva que Freire fala, uma alfabetização não política, uma alfabetização apenas para ensinar a ler e escrever, vai formar leitores que pegam o seu título, vai lá e elege aquelas pessoas que vão trabalhar contra o direito do povo, contra o direito da população negra. É preciso preparar jovens, meninas e meninos, para que eles possam atuar na sociedade fazendo a leitura não apenas dos livros, da palavra, mas a leitura de mundo. E entender que a ação política desses jovens e dessas pessoas é que vai impactar a nossa sociedade, é que vai desconstruir e combater o racismo, é que vai entender que todos nós temos direitos iguais e que esses direitos eles precisam ser efetivados como políticas públicas. Mais ainda, esses jovens e essas jovens que passaram por uma educação crítica, por uma educação política, como fala Paulo Freire, que passou por uma alfabetização política também, e não apenas para ler livros e números, eles serão capazes também de ocupar esses espaços de poder, esses espaços de decisão política. Nós podemos ter representações de mulheres nas nossas casas legislativas que defendam os direitos das mulheres e não a opressão das mulheres. Nós podemos ter a população negra com representantes, mulheres negras, homens negros, pessoas LGBTs negras que estarão lá fazendo política para essa justiça social. Então, a decisão passa por uma participação política e essa participação política está atrelada a uma educação também política. Olha, eu realmente fiquei muito feliz de ter realizado essa aula com vocês, eu quero agradecer bastante. Então, obrigado pelas falas, que tem um papel de inspirar, todos vocês que estão nos acompanhando. Enfim, também quero agradecer a Gisela, agora sim, Gisela Albuquerque, nossa intérprete de Libras. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar a nossa aula e até a próxima. Valeu!